Fala galera do canal do Medeiros, muito bom dia para você que está chegando nesta terça-feira. Hoje tem jogo decisivo pela Copa do Brasil. O Botafogo começa aí as oitavas de final enfrentando a equipe do Bahia no estádio Newton Santos. Primeira partida de 180 minutos, né? Teremos o jogo de volta na semana que vem, lá na Arena Fonte Nova. O jogo de hoje começa às 21 horas e 30 minutos. Vamos passar aqui todos os detalhes, escalações prováveis, né? Características desse jogo, prováveis times, como já falei. Enfim, vamos falar sobre Botafogo e Bahia, um jogo que promete ser muito equilibrado. A equipe do Botafogo já enfrentou o Bahia, inclusive, pelo Campeonato Brasileiro e acabou perdendo dentro de casa pelo placar de 2-1. Né? O Botafogo, que tem um aproveitamento altíssimo no estádio Newton Santos, só perdeu mesmo para o Bahia e agora contra o Cruzeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro. Fora isso, o Botafogo, na maioria das vezes, venceu dentro do seu estádio e continua sendo uma força muito grande do clube, né? O Botafogo sabe jogar dentro do Newton Santos, né, com o apoio da sua torcida. A torcida do Botafogo que não está lotando o estádio Newton Santos. Tem alguns detalhes sobre isso aí que eu quero comentar nesse vídeo aqui também, mas quem está indo, pelo menos está apoiando, está fazendo o seu papel, né? Mas os preços dos ingressos estão bem salgados. A torcida do Botafogo está reclamando sobre isso, né? E não vai ser diferente para essa Copa do Brasil, né? O setor leste e o setor oeste na casa dos R$200, rapaz, a inteira, né? Então, hoje o Botafogo está meio que forçando ali o seu torcedor a virar sócio. O Botafogo tem mais de 60 mil sócios torcedores. Se você é sócio torcedor do plano branco, você paga meia entrada. Se você é sócio torcedor do plano preto, você tem um pouco mais de desconto. Se você é sócio torcedor do plano alvinegro ou do glorioso, você, em diversos setores, faz até o check-in para retirar o seu ingresso de graça, entre aspas. Porém, o seu plano alvinegro e o plano glorioso é um valor por mês aí um pouquinho mais alto, né, para você ter esse direito. Já o plano branco e o plano preto é um valor um pouco mais acessível por mês, mas aí você tem que pagar o ingresso para você ter o acesso ao estádio Newton Santos na partida de hoje. Então, os preços realmente estão sendo um debate, né, entre a torcida do Botafogo. Então, não teremos casa cheia, não teremos 40 mil torcedores. Temos ingressos ainda disponíveis para todos os setores do estádio Newton Santos. A expectativa aí é que o público fique próximo ali dos 20 mil torcedores para essa partida de logo mais. E isso eu acho que o Botafogo tem que ver realmente, né? Não adianta a diretoria do Botafogo pensar só no aspecto financeiro e deixar o estádio com a capacidade reduzida, né? Eu acho que o Botafogo tem que ganhar na quantidade. É muito melhor o Botafogo ter 40 mil pessoas dentro do estádio com um preço um pouco mais baixo do ingresso, do que levantar o preço do ingresso, colocar o preço lá nas alturas e ter 20 mil torcedores. Então isso é algo que a diretoria do Botafogo vai ter que rever, na minha opinião. Mas voltando a falar sobre a partida, o Botafogo tem alguns desfalques para essa partida, né? Alguns jogadores já estão lesionados, né, como o Júnior Santos e também o Eduardo. Eduardo está fora da temporada, Júnior Santos se machucou, fica entre 2 a 3 meses fora, e o Botafogo está convivendo aí com essa temporada, com esse calendário meio louco do futebol brasileiro. Não tem jeito, o Botafogo vai ter que se superar aí para conseguir aguentar a temporada toda em 3 competições, que é o que o Botafogo está disputando, né? O Botafogo está disputando o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então o Botafogo vai ter que se virar nos 30. A provável escalação do Botafogo amanhã tem o goleiro John no gol, na lateral direita Damian Soares e na lateral esquerda o Cuiabano. Na zaga, Bastos e Alexander Barbosa. Alexander Barbosa, que fez falta contra o Cruzeiro. A torcida do Botafogo ficou muito chateada com o zagueiro Lucas Alter, que não tem aí a apreciação da torcida, digamos assim. Acabou ali tendo uma infelicidade no jogo contra o Cruzeiro, né? Que ocasionou o primeiro gol do Cruzeiro. Depois a torcida do Botafogo começou a vaiar o jogador, que já tinha falhado contra o Cuiabá, tinha feito um pênalti realmente muito infantil. Então o Lucas Alter com a torcida do Botafogo não tá dando liga, cara. Tá uma situação realmente difícil aí o Lucas Alter de fazer o torcedor gostar dele, né? Com algumas decisões erradas, com algumas falhas em alguns jogos. A torcida do Botafogo pegou o famoso ranço do Lucas Alter.
né? Então, repetindo, John no gol, Damian Soares na lateral esquerda, Cuiabano na lateral esquerda e Damian Soares na lateral direita. Na zaga, Bastos Kisanga e Alexander Barbosa. No meio campo, Gregory volta ao time, Marlon Freitas volta ao time. Então o Botafogo vai ter aí a sua dupla de volantes considerada titular. Por quê? O Danilo Barbosa entrou no jogo contra a equipe do Cruzeiro e o Tietê fez a função ali de volante, né, jogando também como titular. Essa é uma dupla considerada reserva. Apesar do Arthur Jorge não falar muito sobre titular e reserva, a gente percebe que nos jogos mais importantes, de fato, ele vem entrando com Gregory e Marlon Freitas, tá bom? O Alan chegou agora, o Alan, que foi uma grande contratação do Botafogo, ainda está no banco de reservas, né? Vai lutar pela titularidade, está entrando no segundo tempo das partidas, aos poucos ele vai jogando, por enquanto, segue firme aí Gregory e Marlon Freitas como os titulares da equipe. No meio campo, né, formando aqueles 3 jogadores do meio campo, a gente tem uma dúvida, tá? A gente sabe que o Luiz Henrique volta, é o principal craque nesse momento do time do Botafogo, Luiz Henrique na ponta direita. E na ponta esquerda, a gente tem uma dúvida, se vai ser o Tietê que vai jogar ali na ponta esquerda, né, como se fosse um meia esquerda, improvisado ali, né, o Tietê vinha fazendo esse papel, ou se ele vai colocar o Savarino na ponta esquerda, mas se ele colocar o Savarino na ponta esquerda, ele vai ser obrigado a colocar o Igor Jesus junto com o Tiquinho Soares no ataque, né, 2 centroavantes aí, 2 camisas 9, né, jogando lado a lado, Tiquinho Soares e Igor Jesus. Se ele optar pelo Savarino na ponta esquerda, ele vai colocar os 2 atacantes, conforme eu falei, Igor Jesus e Tiquinho Soares. Se ele optar pelo Tietê fazendo aquela função, lá na meia esquerda, ele vai entrar com o Savarino jogando como meio campo central ali, o famoso camisa 10, e aí fica no ataque o Tiquinho Soares como a referência do ataque, tá bom? Então, tem algumas variações de jogo que o Arthur Jorge pode fazer, e no banco de reservas ainda vai ter alguns outros jogadores para poder entrar, que é o caso do Carlos Alberto, o caso também do Oscar Romero, né, jogadores que podem entrar no segundo tempo. O Alan também pode entrar no segundo tempo, o Cauê também é um jogador que vem entrando no segundo tempo, tá bom? Essas são as opções do Arthur Jorge para o jogo de logo mais. Vamos falar um pouquinho do Bahia, né? O Bahia que vem também com o time completo e ligando muito para a Copa do Brasil. O Rogério Ceni não fala em escolher competição, mas a gente sabe que o time do Bahia leva muito a sério, o Rogério Ceni leva muito a sério essa questão da Copa do Brasil e vem com um time completinho para enfrentar o Botafogo e poupou os jogadores na sua última partida do Campeonato Brasileiro. Isso mostra que ele está levando bem a sério essa questão da Copa do Brasil, esse jogo decisivo, né? O Rogério Ceni, né? A escalação do Bahia, a provável escalação do Bahia, que tem alguns jogadores voltando, tá? No gol, Marcos Felipe, na lateral direita, Santiago Arias e na lateral esquerda, Luciano Juba. Na zaga, Gabriel Xavier e Vitor Cuesta, ex-jogador do Botafogo. Vitor Cuesta podendo reenfrentar o seu ex-time. No meio-campo, Caio Alexandre, ex-jogador do Botafogo também, faz ali a posição de volante junto com o Jean Lucas e o Cauli. No meio-campo, mais ofensivo, Everton Ribeiro. No ataque, Everaldo e o Tassiano. Esse é tido como time titular mesmo do Bahia, tá? É a força máxima do Bahia. O meio-campo do Bahia realmente é um meio-campo muito forte, é onde o Botafogo vai ter que tomar cuidado. Caio Alexandre é um grande jogador, um jogador que faz muito bem a saída de bola. Jean Lucas faz muito bem a transição da defesa para o ataque. Cauli é um jogador diferenciado, um dos melhores desse time do Bahia, e o Everton Ribeiro também. Apesar do Everton Ribeiro ser um jogador um pouco mais experiente, às vezes nem aguenta jogar muitos jogos seguidos por conta da idade, quando ele está em forma é um jogador diferenciado, e o Everton Ribeiro foi poupado no último jogo do Campeonato Brasileiro para poder estar mesmo descansado para essa partida de hoje contra o Botafogo. Então, olho nesse meio-campo do Bahia, tá bom? O Botafogo vai ter que marcar muito. Alô, Gregory! Alô, Marlon Freitas! Muita marcação nesse meio-campo aí. Vamos ter que ganhar o meio-campo do Bahia para a gente conseguir dominar o jogo e, consequentemente, vencer a partida. Tá bom? Deixe o seu palpite para logo mais nos comentários, Botafogo e Bahia. Vocês já devem ter visto passando por aqui em algum momento desse vídeo o link da KTO, né? Você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito se você se cadastrar lá na KTO com o cupom MEDEIROS. O link está na descrição. Cadastre-se e aposte lá na KTO. Eu já fiz minha aposta.
tô confiante, vitória do nosso glorioso Botafogo e vamos para cima. É isso, vejo vocês no pós-jogo. Um abraço, gente, até a próxima, valeu!